Boa noite! Vamos lá para mais uma aula de psicologia? Dando continuidade ao que a gente já vinha falando desde as últimas aulas, hoje a gente vai falar um pouco sobre os métodos de investigação da psicologia, certo? Para isso, eu dividi e nós vamos falar de acordo com essa divisão, primeiramente sobre o método científico e depois sobre os métodos da psicologia propriamente dito. Entendendo a psicologia como uma ciência, ela acaba se valendo do método científico para produzir conhecimento. Mas o que seria esse danado desse método científico? Ele consiste num conjunto de normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento nas ciências, certo? Então, cada ciência ela vai se utilizar dos próprios meios, dos, dos próprios critérios, para poder definir quais são os seus métodos e garantir o rigor de suas pesquisas que são produzidas e das evidências que tem a partir dessas produções. Então, é importante a gente ter um método científico, pois ele existe e se vale em todas as áreas. Assim, se a gente parte do entendimento que método, que vem desde os gregos, quer dizer o caminho para se chegar até um fim, o método científico ele será utilizado para desenvolver uma experiência a fim de produzir um novo conhecimento. Dentro disso, é importante a gente destacar quais são os ideais do método científico, que é ter um objetivo específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas. Todo um processo cumulativo de conhecimento ao longo disso, objetividade, universalização, crença no progresso e neutralidade científica. Todos esses ideais que eu falei são extremamente necessários quando a gente vai falar de método científico de produção de ciência e de produção do conhecimento. E ele é utilizado de forma universal, tanto que um dos seus ideais é a universalização. Diante disso, é importante que vocês olhem aí no slide de vocês, vai ter um esqueminha para a gente poder compreender esse método científico. Para a gente poder entender como ele funciona, basicamente existem 4 momentos aí a se colocar em prova esse método científico. É a observação, a hipótese, a dedução e a comprovação. Calma que eu vou explicar um de cada vez. Então vamos lá. A observação. A observação nada mais é do que o registro dos fatos que se quer explicar. Então, se eu quero entender como funciona determinado comportamento, se eu quero entender como tal coisa pode acontecer, eu vou fazer uma observação dela. Seja ela direta, seja ela participante. Isso aí vocês devem ter visto em metodologia da pesquisa. Então, eu vou observar os fatos ou os problemas do que está acontecendo. Diante dessa minha observação, eu crio uma hipótese. Sim. Essa hipótese ela nada mais é do que uma explicação provisória de um determinado fenômeno. Então, primeiro eu observo o meu fato, o meu problema, o meu objeto de estudo. Após isso, eu vou criar uma hipótese, certo? Então, essa hipótese é uma explicação provisória. É o que eu acho que pode dar resposta àquilo que eu estou observando, àquilo que é o meu objeto de estudo. Frente a isso, nós entramos nas questões de dedução. Mas o que danado é isso, professor? Então, a dedução são enunciados que permitem contrastar com a hipótese. Então, muitos já devem ter ouvido sobre o método dedutivo. Esses enunciados contrastantes podem fazer valer ou não a hipótese que a gente tinha ali. Podem confirmá-la ou negá-la e para isso poder justificar aquilo que está sendo estudado. Não menos importante, a gente entra em um outro processo, o de comprovação. Frente a essa comprovação, a gente tinha ali uma hipótese, beleza? Frente a essa hipótese, a gente entra com aqueles enunciados de dedução que vai contrastar com a minha hipótese. Na minha comprovação, se ela deu verdadeira, a partir da verificação que eu fiz ali, ela ganha status de lei científica, de verdade, ou como quer que a ciência se pronuncie acerca de algo. Se ela foi considerada falsa, a gente volta novamente para os processos de observação, criar uma nova hipótese, até que aquilo seja confirmado e comprovado cientificamente. Algo que nos é tão caro nos dias de hoje. Quem aqui nunca ouviu aquela máxima?
determinada coisa é comprovada cientificamente? Será que eu posso realmente usar aquilo ali? Será que eu posso realmente me medicar com tal coisa? Será que aquilo é comprovado cientificamente? No nosso meio social a gente escuta isso muitas vezes. Então, mas até chegar naquele ponto ali, é preciso passar por esse processo. E claro, os métodos, as questões mais próprias de cada área vai ser feito por cada área. No entanto, o esqueleto é sempre esse. Por isso que eu achei bacana colocar isso aí para vocês. Então eu espero que vocês estejam acompanhando pelo slide. Mas vamos lá. Dentro da psicologia, a gente tem aí 3 métodos que a gente pode destacar que são dentre os mais utilizados. O método descritivo, o método correlacional e o método experimental. Eu vou explicar cada um deles para vocês para ficar mais fácil. O método descritivo, a gente pode entender ele como o primeiro nível do conhecimento científico. Vocês lembram que eu falei lá no conhecimento científico que a primeira coisa que a gente faz é observar? Então, diante do método descritivo, a gente vai descrever os fatos analisados sem intervir sobre eles. Então, aquilo que eu observei será o meu material para análise, sem que eu intervenha em cima dele, certo? Então, existem vários tipos de amostra. A gente tem os estudos de casos. Inclusive, no começo da disciplina a gente fez até um assim de forma mais reduzida assim, mas eu propus um estudo de caso para vocês tentar resolver. Vocês se lembram? Outra coisa também é o estudo observacional. Imagine que eu quero observar quantas pessoas utilizam a lixeira de lixo reciclável. Então eu vou sentar ali vários dias observando quem utiliza aquela lixeira, por exemplo, para me poder inferir e verificar a minha hipótese acerca daquilo ali. Isso é um exemplo corriqueiro, mas é algo que dá para poder sinalizar para vocês. Então, o método descritivo quanto ao tipo de amostra. Ele analisa o comportamento de amostras representativas de sujeitos para descobrir as frequências de distribuições que permitam extrapolar os dados de populações amplas. Mas o que você quer dizer com isso, professor? Então, a gente pega determinada amostra, determinada parcela de uma determinada população para poder descobrir determinada coisa a qual eu tenho uma hipótese sobre. Então, em vez de eu estudar todo mundo, eu pego uma certa quantidade de amostragem para poder descrever algo. Espero que tenha chegado. Sobre os estudos de caso. O estudo de caso é analisar o comportamento de um sujeito ou grupo em seu contexto específico. Então, por exemplo, se eu quero analisar determinado grupo, eu vou observar a maneira como eles se comportam, como se dão as relações ali dentro, para mim poder inferir sobre, para mim poder fazer a minha análise sobre aquele grupo ali. O estudo observacional. Ele vai registrar o que está acontecendo em um entorno natural sem nenhum tipo de intervenção e nem provocação. Vocês lembram o exemplo da lixeira que eu dei na estante? Isso é um estudo observacional. Então, no momento que a pessoa está ali, que o pesquisador está ali, observando quem vai utilizar ou não aquela lixeira, ele está fazendo um estudo observacional para depois ele descrever determinados comportamentos e fazer inferências em cima daquilo ali que ele está trazendo. Um outro método extremamente importante dentro da psicologia é o método correlacional. E eu achei bacana trazer isso aqui para vocês, principalmente porque eu sempre bato na tecla que a psicologia é uma ciência. E como ciência, ela precisa ser dotada de rigorosidade. E a nossa rigorosidade se dá a partir dos métodos utilizados. Então, no método correlacional, o investigador cria suas hipóteses sobre os fatos já ocorridos. Então, ele vai estar mais apto para descrever que para explicar. Ele já não vai revelar causa e efeito. O que é causa e efeito? Se acontecer tal coisa acontecerá também. Certo? Então, ele vai buscar medir o grau em que duas variáveis variam de um modo concomitante. E nisso aí ele traz o coeficiente de correlação. A gente vai falar um pouco sobre o positivo e sobre o negativo mais à frente. Mas, professor, fala aí de uma maneira mais clara o que você quer dizer com isso. O método correlacional é o tipo de pesquisa que procura explorar as relações que possam existir entre as variáveis, exceto a relação de causa e efeito. Então,
A partir de um estudo dotado com método correlacional, eu vou poder dizer se tal variável ou não influencia na outra. Mas eu não vou fazer isso quando se referir às questões de causa e efeito. É importante vocês lembrarem isso, porque isso é o que diferencia do método experimental que a gente vai ver mais à frente, certo? Mas, professor, o que é variável independente? O que é variável dependente? Eu já vi isso, mas eu não me lembro mais. Então, antes da gente entender melhor essas correlações, eu vou explicar para vocês o que são. A variável independente são aquelas variáveis que influenciam, afetam ou determinam outras variáveis. Ela se torna um fator determinante, uma condição ou causa para determinado resultado, efeito, consequência. Lembrando, no método correlacional, se a variável independente for nesse sentido de promover causa ou efeito, não é método correlacional, viu, galera? Então, enquanto variável independente, também é importante a gente entender ela enquanto um fator manipulado pelo pesquisador com o objetivo de determinar a relação do fator com o fenômeno observado, para ver que influência ela exerce sobre um possível resultado ali dentro daquela relação. Então, só para a gente entender, a variável independente ela vai influenciar outras variáveis. No caso, as variáveis dependentes, que a gente também pode dizer como as VD. Elas são valores, fenômenos ou fatos que serão descobertos ou explicados em virtude de serem influenciados, determinados e afetados pela variável independente. Então, a variável dependente ela depende da variável independente. É um fator que aparece, desaparece, aumenta ou diminui à medida que o pesquisador modifica a variável independente. Então, o nível de correlação que a variável dependente tem frente à variável independente vai determinar o resultado desse processo. Ela também é a propriedade ou o fator que é efeito, resultado, consequência ou resposta a algo que foi manipulado pela variável independente. Então lembrem-se disso. Variável independente é aquela que influencia e variável dependente é a influenciada. Eu peço para vocês olharem aí no slide de vocês, vai ter um quadradinho bem legal que vai estar bem assim. Correlação positiva e correlação negativa. O que danado você quer falar com isso, professor? Por a gente estar falando de correlação, existem também direções. No caso, a gente tem as direções positivas e as direções negativas. O que é que eu quero dizer com isso? Uma correlação positiva é quando uma variável muda de valor e a outra muda na mesma direção. Se a gente está falando que ela está mudando de forma ascendente ou para cima, e ambas estão na mesma direção, enquanto a variável independente cresce e a variável dependente cresce junto, a gente está falando de uma correlação direta, de uma correlação positiva. Quando uma variável muda de valor em uma direção e a outra muda na direção oposta, aí a gente está falando de uma correlação inversa ou negativa. Se vocês olharem aí no quadradinho de vocês, na correlação positiva, ambos estão para cima, as setinhas, tanto da VI quanto da VD. E já na correlação negativa, a VI está para cima e a VD está para baixo. Então a gente está falando de uma correlação inversa. Tá chegando aí, galera? Vamos falar um pouco sobre o método experimental, que é outro método muito importante e é um dos mais utilizados quando a gente pensa em psicologia. Mas o que danado é método experimental, professor? É o método utilizado quando se pretende estabelecer relações de causa e efeito entre duas variáveis. Quais são essas variáveis? Qualquer fator que varie em quantidade ou tipo. Então, tudo que está ligado ao meu objeto de estudo. E essas variáveis podem ser independentes ou dependentes. Se ela permite compreender toda a relação de causa e efeito, se eu fizer X, vai acontecer Y e vai ser sempre assim, ela não é correlacional, certo? Então, ela se torna uma investigação experimental. Como é que vai se dar isso, professor?
se atua sobre uma variável independente para comprovar empiricamente as repercussões que tem sobre a variável dependente. Então, se eu quero entender como uma determinada droga age dentro de uma pessoa, ou como determinado hormônio, por exemplo, o hormônio do sono, pode funcionar dentro de uma pessoa, eu vou atuando frente a essas variáveis que estão ali dentro da e que se relacionam ao meu objeto de estudo para poder tentar explicar como que essas variáveis interferem uma na outra. Claro, isso de forma empírica. E o que você quer dizer com empírico? Isso de forma científica. Eu coloquei um exemplo aí bem bacana só para a gente entender e que delimita mais ou menos todos os passos que tem a utilização desse método. Vamos lá? O problema desse estudo aqui é o seguinte: falta atenção e rendimento nos alunos nas segundas-feiras. Ainda bem que nossa aula é terça, hein? Mas vamos lá. Qual seria a hipótese frente a esse problema? Ele diz que se devem aos exageros do sábado à noite. Então, como no sábado à noite os alunos saíram muito, provavelmente beberam, quando chega na segunda não tem atenção e nem rendimento. Vocês estão vendo aí a correlação que está sendo feita? Mas estamos falando do método experimental, que é uma relação de causa e efeito. Por eu ter bebido no sábado, na segunda eu não vou render. Estão vendo? Causa e efeito. Mas vamos lá. A amostra escolhida foram sujeitos homens e mulheres, voluntários, entre 5.2 e 5.5 nas notas escolares, certo? E a tarefa? Vamos lá. A tarefa de aprendizagem é aprender algo não relacionado com nada. Tá vendo a dificuldade? Diante disso, nós temos a variável independente, quantidade de sono, e a variável dependente, o número de respostas corretas. Então, segundo essa hipótese, se a pessoa tinha muito sono, dificilmente ela ia acertar as questões, certo? Então, o grupo experimental, isso é importante a gente entender. Nesse sentido, foram divididos em dois grupos. Nós temos um grupo experimental e um grupo de controle. O grupo de controle dormiu, porque a gente precisa ver se dormindo ele consegue acertar mais questões. E o grupo experimental não dormiu, não deixou que ele dormisse. Então, hipótese nula. Se as mudanças efetuadas pelo experimentador na prova não alteram o seu resultado, a hipótese lá de cima, que o exagero de sábado causa a falta de atenção, está nula. E uma hipótese alternativa a essa hipótese que a gente já tem é que se varia uma condição, os resultados variam. Certo? Então, o que é que a gente entende com isso aqui? Vocês estão vendo o rigor necessário diante de um experimental, de um método experimental? Vocês estão vendo como é importante se olhar todas as relações que podem acontecer aquilo ali? A importância da criação de hipóteses, a importância do método de dedução frente àquela hipótese, de contrastá-la para poder comprovar e verificá-la. Então, a partir do momento em que eu trouxe esses métodos, foi para a gente conseguir compreender isso e conseguir ver isso na prática. No último slide aí, tem um comparativo bem bacana que eu achei interessante trazer para vocês, que vai trazer o método descritivo, correlacional e experimental e trazendo as suas diferenciações. Eu peço para que vocês olhem também, porque ajuda a clarear e a diferenciá-los, certo? Muito bom estar sempre com vocês. Qualquer dúvida podem me procurar. Tamo junto.